Olá pessoal, estamos de volta aí com a nossa última videoaula sobre sistemas de numeração. Nossa aula de número 5 aqui do curso de Eletrônica Digital para o site ensinoeducação.com.br. Sou o professor Henrique e nesse momento a gente vai falar de sistema binário, o mais importante sistema dentro da eletrônica digital. Vamos seguir o seguinte roteiro, né? Introdução, vamos falar sobre significância novamente, representação posicional, contagem e por último vamos fechar com a nossa tabela resumo, que servirá de tabela de conversão, ok? É o sistema numérico mais utilizado pelos sistemas digitais e códigos de máquina, porém ele é de difícil compreensão para a humanidade. Ele é composto apenas por dois algarismos, é isso mesmo, apenas dois algarismos, zeros e uns, somente. Como em todo sistema, nós temos o menor número, que é o zero, e o maior número, que equivale a base menos uma unidade, que nesse caso aqui é o próprio 1. E qual é o valor da base desse sistema? Certamente você já sabe. Base ou raiz do sistema é 2, porque nós temos apenas dois algarismos, ok? Exemplo de utilização são vários, a gente vai colocar aqui apenas alguns, como variáveis lógicas, linguagens de máquina, né? Códigos de máquina, utilizam principalmente a lógica binária, o código, o sistema binário, tudo bem? Significância desse sistema, novamente, assim como nos demais, nós temos a mesma situação. Ela vai aumentar da direita para a esquerda e vai diminuir da esquerda para a direita, tudo bem? Então aqui eu tenho um exemplo, 101,01, observem aqui a base agora, hein? Base binária, base 2, isso aqui é a representação da nossa base. Então, da direita para a esquerda aumenta a significância, então esse 1 aqui, mais importante ou mais significativo do que esse último 1 aqui na casa centesimal. Tudo bem? Então, muito importante essa informação. Então, pessoal, representação posicional. Assim como nós vimos nas aulas anteriores, todo número no sistema numérico pode ser decomposto em função da sua base. Aqui vai funcionar da mesma forma. Então, observem aqui o exemplo. 1011,01. Eu coloquei todos eles de cores diferentes e destaquei aqui a vírgula, para vocês poderem entender de que forma isso vai acontecer. Então observem, eu tenho novamente um algarismo mais significativo, que é um em vermelho, e o menos significativo, que é um em roxo. Tudo bem? Se eu definir o valor absoluto de cada algarismo, eu teria o mais significativo está na unidade milhar, 1000, o segundo centena, por isso que eu coloquei 3 algarismos aqui, ainda que represente 0, só para fins didáticos. Este 1 representa uma dezena, este 1 representa uma unidade de fato, porque ele está imediatamente antes da vírgula, este 0 representa a casa decimal, coloquei 0 aqui em decimal, e este 1 representa um centésimo. Tudo bem? Nada de novidade, né? Mas agora vem a seguinte situação, novamente, o que nós vamos fazer? Destacar o algarismo. Observem aqui ó, que eu destaquei ele em relação ao algarismo que está exatamente na mesma ordem do número, né? Então, olha aqui, esse 1000 equivale a 1 vezes 1000. Esse 0 centesimal equivale a 0 vezes 100. Essa uma dezena equivale a 1 vezes 10. Esse 1 é 1 vezes 1 mesmo. Esse 0,0 equivale a 0 vezes 1 décimo. E esse 1 centésimo equivale a 1 vezes 1 centésimo. Ok? Então, olha só que fato curioso. Se eu pudesse agora, nesse momento, fazer a conversão, né? Que eu já vou adiantar para vocês, eu faria da seguinte forma. Esse valor aqui, 1000, esse valor 100, esse valor 10, esse valor 1, 0,1 e 0,01, todos eles estão na base binária. Nunca se esqueçam disso. Então, quando eu converto para decimal, acontece isso aqui, ó. 1000 na base binária equivale a 8 na base decimal. 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Se vocês fizerem os cálculos, vocês vão observar que isso aqui equivale a 8. Por que eu coloquei em base 2? Porque a nossa base do sistema que está sendo convertida é a base binária. Então, 1 vezes 2 elevado a mais 3. 0 vezes 100 equivale a 4, ou 2 ao quadrado. 10 equivale a 2, ou 2 elevado à primeira. Né? Mesma coisa. O 1 aqui, de fato, representa 2 elevado a 0. O 0,1 representa 2 elevado a menos 1 e o 0,01 representa 2 elevado a menos 2. Então, observe que eu sempre tenho algarismo que multiplica base elevado a um expoente. Esse expoente é referente à posição, tudo bem?
Acompanhe aqui comigo no próximo slide. Como foi que a gente conseguiu encontrar o valor do expoente, o valor posicional? É isso que a gente vai definir agora. Vamos generalizar ele para a base binária, mas na verdade serve para todo e qualquer sistema, tudo bem? A metodologia é a mesma para a gente obter aquele valor de expoente que se refere a uma posição. Acompanha comigo. Eu peguei aqui o mesmo exemplo apenas para fins didáticos, tudo bem? A gente já definiu ele lá atrás como é que foi feita a divisão, mas agora a gente vai ver de fato qual é a metodologia para conseguir fazer aquela decomposição, né, sobre a sua representação posicional. Então, todo e qualquer número poderá ser decomposto da seguinte forma: o somatório, várias somas de cada algarismo que multiplica a base do sistema elevado à posição. Então, vamos ver de pertinho como é que isso funciona? Então, 1011,01 base binária. Observem só como ficou. Então, eu peguei cada algarismo, observem aqui, ó, está de roxo, né? Cada algarismo coloquei de roxo. Multiplica a sua base. Qual é a base do sistema? Então, base do sistema é a base 2. Ótimo. Então, vou multiplicar cada algarismo pela base 2. Agora, olha só, acompanha aqui, hein? Aonde está o somatório? O somatório está aqui, ó, a soma de cada termo. Percebeu aí? Então, a soma de cada termo está aqui, ó. Algarismo. O algarismo está aqui de roxo. Vou aqui acompanhar aqui, ó. Então, de roxo está o algarismo do número. Cada algarismo na sua respectiva ordem que aparece no número. 1011,01. 1011,01. É claro que a vírgula foi suprimida. Vou já explicar por quê. Tudo bem? Então, eu pego cada algarismo, multiplico pela sua base e somo todos esses termos. Até aí, tudo bem? Algarismo vezes base, cada termo sendo somado. Ok. O que está faltando agora? Está faltando a gente definir o expoente da posição. Então, acompanha comigo aqui a metodologia. Ó. A posição imediatamente antes da vírgula é a chamada posição inicial. Recebe expoente 0. Calma aí, Henrique. Posição imediatamente antes da vírgula. Observa aqui a vírgula. Imediatamente antes da vírgula é esse número 1 que eu grifei aqui. Ó. Tudo bem? Então, aonde está esse número 1? Esse número 1 é esse aqui. Ó. A vírgula está aqui. Ela aqui sumiu, não é isso? Então, observa. Esse número 1 é a posição inicial. Se ele é a posição inicial, ele recebe expoente 0. Aqui, ó. Então, é esse 1 aqui, vezes a base 2, elevado a 0. Ele é a posição inicial. Posição imediatamente antes da vírgula. Ok? Como é que funciona agora a metodologia? Muito simples, ó. Cada casa à direita, você soma menos 1. É isso mesmo. Na verdade, você subtrai menos 1, né? Mas toda subtração é uma soma. Logo, 0, que é essa posição. Menos 1 vai dar o próprio menos 1. Então, essa primeira casa à direita recebe menos 1. Duas casas à direita da vírgula, menos 2. 3 casas, menos 3, menos 4. E assim sucessivamente. O algarismo multiplica a sua base elevado à quantidade de casas que ele está à direita da vírgula. Tudo bem? Então, o 0 multiplica 2 elevado a menos 1. E o 1 multiplica o 2 elevado a menos 2, porque ele está duas casas à direita. Ok? Observa, navegando para a direita, nós estamos indo para os algarismos menos significativos. Ok? Então, novamente, pegando aqui a posição inicial agora, essa posição inicial, se eu andar para a esquerda, o que vai acontecer? Essa aqui é a minha posição inicial, 0. Eu somo 1 positivo a cada casa à esquerda do algarismo inicial. Então, por exemplo, este segundo 1 aqui é a primeira casa após a posição inicial, mais 1. O 0, segunda casa após a posição inicial, mais 2. O 1, terceira casa após a posição inicial, mais 3. E assim sucessivamente. Perceberam a metodologia, senhores? Então, para você definir o expoente que vai em cima da base, no valor de base, você precisa definir a posição do algarismo. Literalmente, por isso que o expoente é chamado de posição dentro do somatório. Ok? E se fosse uma base 10, da mesma forma, base 8, base 16, você tem o algarismo, multiplica a sua base elevado a uma determinada posição. A posição é do algarismo no número, por isso que o nome é representação posicional. Tudo bem?
Perceberam aí? Não se preocupem que quando a gente for falar de conversão dos sistemas numéricos, a gente vai entrar mais nessa, vai ser mais repetitivo isso, e aí vocês vão poder absorver até com exercícios e exemplos, ok? Não se preocupem ainda. Então, continuando aqui, a nossa contagem no sistema binário. É muito importante a gente saber contar no sistema binário, porque algumas operações aritméticas são feitas em sistema binário, tudo bem? Então, aqui eu coloquei novamente exemplo. Então, observe esse exemplo aqui, ó. Primeiro, algarismo do número é o 0. Próximo é 1. Né? Só tem esses dois algarismos. Então, cheguei aqui, o que vai acontecer? Esse aqui é o maior valor do meu sistema. Então, ele reinicia. Observa aqui, ó, pela regra da contagem, no sistema binário. Ele reinicia, ele volta a 0. E lembra do nosso transporte? Ou vai 1, né? Então, o nosso carry incrementa uma unidade à casa mais significativa, a casa da dezena. Então, 10. Qual é o próximo valor? Incrementa uma unidade, 11. Eu só tenho 0 e 1, lembre-se sempre disso. Opa, cheguei no 11, o que vai acontecer? Não dá para incrementar mais. Então, esse 1 vai reiniciar, incrementa a casa mais significativa. Opa, aqui também tinha 1. 1 mais 1, não existe 2. Logo, ele reinicia e incrementa a casa mais significativa, que é agora das centenas. E assim sucessivamente. Ó. 100, 101, 110 e assim sucessivamente. Tudo bem? Lembrando sempre, unidade, dezena e centena. Nunca se esqueçam disso. Casa mais significativa, ela sempre é mais significativa à medida que eu me desloco da direita para a esquerda. Ok? Muita atenção nisso aí. Aqui um outro exemplo. Nós temos aqui, ó, a seguinte situação: 11, 100, 101, 110. Observe o que aconteceu aqui, ó. Novamente, regra da contagem. Esse 1 foi incrementado, reiniciou, incrementou a casa mais significativa. 0 mais 1 dá 1. E aqui o próprio 1. Então, 110, 111, mesma situação. Ó. Atingiu o máximo do valor da unidade. Incrementou, reiniciou 0, foi carry mais 1, não é isso? Leva 1 para o outro lado. 1 mais 1 não existe 2, então é 10. Fica 0, vai 1. Opa, 1 mais 1 novamente é 10. Reinicia. 0 aqui, vai 1 para o outro lado, ou transporta 1. Dessa forma, nós temos aí o valor 1000. Né? Logo em seguida, 1001, 1010 e assim sucessivamente. Aqui é a nossa unidade do milhar. Né? Tudo bem, pessoal? Ficou claro aí na cabeça de vocês? Não se preocupem. Se vocês tiverem dúvida, postem aqui embaixo do nosso vídeo, dê o seu comentário e a gente vai sanar as dúvidas. Ou então mande por e-mail aí, ensineeducação@gmail.com. Tudo bem? Então, próximo tópico aqui, para fechar nosso tópico, nós temos aqui a nossa tabela resumo e algumas observações a serem feitas. Por exemplo, o primeiro algarismo da contagem binária é o 0, assim como todo e qualquer sistema numérico. Olha só. Tudo bem até aqui? O próximo algarismo é o 1. Logo em seguida, ó, começa 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011 e assim sucessivamente. Informação importante dessa contagem. Essa tabela a gente pode fazer as conversões diretas. Então, 2 decimal equivale a 10 binário. Lembra que eu disse lá, ó, 100 equivale a 4? Olha aqui, ó. 1000 equivale a 8? E assim sucessivamente. Então, eu peguei dessa tabela. Tudo bem? Eu estou fazendo a conversão binário decimal. Não se preocupe com isso agora em ficar decorando. Não decore, aprenda. A gente vai, nas próximas videoaulas, a falar de conversão de sistema numérico. E lá a gente vai trabalhar principalmente com essa situação de conversão aí, de que forma fazer e a metodologia. Ok? Informação aqui importante também é essa situação da sigla. Você está sempre habituado a ouvir. A minha velocidade é de 100 megabits por segundo. Né? Isso aqui é um registrador de 8 bits. A minha memória tem 10 mega. Mentira, ela tem 10 megabytes. Então, informação importante. O bit é a sigla que representa dígito binário ou binary digit. Né? Então, quando a gente fala em bit, nós já estamos falando em sistema binário. Então, toda vez que você falar em bit, você já está falando em sistema binário. Tudo bem? Só tem dois estados, 1 e 0. Tudo ok? Então, falou em bit, a gente falou em sistema binário. E quando a gente fala em bit, geralmente a gente não fala em algarismo mais significativo ou algarismo menos significativo. Geralmente nas bibliografias você vai ouvir algo assim, ó, LSB e o MSB.
Que é isso, Henrique? O MSB significa bit mais significativo, do inglês, né? Most significant bit, ok? E low significant bit. Então, LSB, bit menos significativo, e MSD, bit mais significativo, ok? Sempre que ele falar em bit, opa, ouviu bit, estamos falando do nosso sistema binário. E o que é o byte? Né? É uma unidade um pouco maior, né? O byte é representado por uma letra B maiúscula, e o byte nada mais é do que um grupamento de 8 bits. Então, se a gente fosse falar sempre tudo em bits, talvez se ele fosse muito grande esse valor. A gente falar 1 milhão e poucos bits, não, vamos diminuir isso. Se você dividir esse 1 milhão e poucos por 8, vai dar a unidade em byte. Okay? Então, quando você fala que você tem uma memória de 1 GB, mentira, 1 gigabyte. Tudo bem? Eu tenho uma velocidade de internet de 10 megabits por segundo. Defina a unidade que você está utilizando. Tudo bem? Sempre defina. Então, eu tenho uma velocidade de 10 megabits por segundo. Eu tenho um HD de 100 gigabytes. Tudo bem? A gente geralmente fala, ou ouve muitas pessoas falarem, eu tenho uma velocidade de 1 mega. Não. Mega não é unidade fundamental. Então, você tem que definir 1 megabit, 1 megabyte, 1 mega alguma coisa. Tudo bem? Não existe nenhuma grandeza sem unidade fundamental. Até aí, tudo bem, ok? Na nossa próxima videoaula a gente vai falar já de conversão de sistemas. Tudo bem? E aí já vamos entrar em exercícios também, que é mais importante para vocês sempre fomentarem isso na cabeça de vocês, esses conceitos, né? Eu sei que é muita coisa, mas a gente vai gradativamente aí avançando ao longo do nosso curso. Tudo bem? Se você gostou da nossa videoaula, por favor, dá um gostei aqui, inscreva-se no nosso canal e, por favor, deixe seu comentário, sugestão ou dúvida, que aí a gente vai tirar na medida que vai avançando no curso. Tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência aí e até a próxima videoaula com sistemas de conversão aí. Grande abraço.